Meu nome é Guilherme Bergman de Souza e eu vou apresentar agora o artigo Um cache de imagens urbanas auxiliado por redes adversárias generativas, com coautoria de Roberto Gonçalves Pacheco e Rodrigo de Souza Couto. Eu vou começar explicando a motivação de usar um cache de imagens. Diversos dispositivos móveis possuem câmeras que são usadas para capturar imagens e extrair algum tipo de informação útil dessas imagens. Por exemplo, uma aplicação em um smartphone que, dado a fotografia de um ponto turístico, a aplicação retorna para o usuário informações sobre aquele mesmo local. Ou, por exemplo, em veículos inteligentes que desejam detectar, através da sua câmera, a presença de um determinado objeto ao seu redor. Acontece que essas aplicações de reconhecimento de imagem estão se tornando cada vez mais custosas em relação ao uso de memória, processamento e energia, e esses dispositivos são caracterizados pela limitação desses recursos. Uma solução para esse problema, então, é o uso da computação em nuvem. Na computação em nuvem, em vez do dispositivo realizar o processamento, ele envia as imagens para um servidor remoto, que processa então as imagens e retorna o resultado. Embora essa solução seja satisfatória para certas aplicações, muitas outras aplicações são sensíveis à latência, e o atraso causado pela comunicação entre o dispositivo e o servidor pode prejudicar o desempenho dessas aplicações ou até mesmo inviabilizá-las. Uma segunda solução, então, é o uso de um cache de imagens na borda da internet em conjunto com a nuvem. Esse cache ele intercepta as requisições entre os dispositivos e o servidor e as armazena, para que no futuro, se uma nova requisição desejar um resultado que já está armazenado, essa requisição é respondida diretamente na borda, sem a necessidade de comunicação com o servidor remoto. Devido à proximidade da borda com o usuário final, essa solução apresenta um impacto menor no tempo de resposta em relação ao uso exclusivo da nuvem. Acontece que construir um cache de imagens é mais desafiador do que construir um cache comum. Isso ocorre porque em um cache de imagens o conteúdo não é requisitado diretamente. Em vez disso, o usuário envia a imagem e espera que o próprio cache ou servidor determine qual é o conteúdo associado a essa imagem. A estratégia que será utilizada pelo cache, então, para realizar essa tarefa, é comparar a imagem recebida com as imagens que ele mantém armazenadas. Se houver imagens armazenadas que são semelhantes à imagem recebida, retorna-se também o resultado armazenado. Contudo, estudos mostram que métodos de comparação de imagens no geral possuem baixo desempenho ao tentar comparar imagens de uma mesma cena, porém sob condições de iluminação muito distintas. Isso pode representar um problema para um cenário de cache urbano, pois este pode receber imagens a qualquer horário do dia. Então, ele pode não reaproveitar com eficiência os seus resultados caso haja uma diferença entre a iluminação das imagens armazenadas e das imagens recebidas. O objetivo deste trabalho, então, é utilizar redes adversárias generativas GAN para produzir imagens artificiais e melhorar um cache no seguinte cenário: um cache que possui imagens noturnas armazenadas, porém recebe como requisição imagens do período diurno. A figura ilustra a base da nossa proposta, que é utilizar redes neurais para transformar uma imagem do período noturno em imagens artificiais do período diurno. A estratégia do cache, então, será substituir suas imagens noturnas armazenadas nessas imagens artificiais. Os resultados vão mostrar que o cache consegue associar mais facilmente uma imagem diurna a essas imagens artificiais do que as imagens noturnas. O cache, ao receber uma imagem, ele irá tentar classificá-la entre um dos possíveis locais armazenados. Após a classificação, existem duas possibilidades. A primeira é o conteúdo do local escolhido para a classificação é retornado ao usuário. A segunda possibilidade é o resultado do cache é descartado e a nuvem passa a ser encarregada a responder o usuário. Isso pode ocorrer, por exemplo, caso não exista nenhuma imagem armazenada que seja semelhante à imagem recebida no cache. Esse controle ocorre através de um valor de limiar.
Esse limiar permite um ajuste do compromisso entre número de resultados que são reutilizados e probabilidade de um resultado errado ser retornado ao cliente. Quanto maior for este limiar, maior será o número de resultados descartados, porém menor será a probabilidade de um resultado errado ser retornado ao cliente. As imagens utilizadas para os experimentos são imagens capturadas por um veículo na cidade de Oxford, em 70 locais distintos. Para cada um dos locais, estão disponíveis 10 imagens no período diurno, 10 imagens no período noturno, e estão disponíveis também as imagens no período noturno transformadas em imagens diurnas artificiais através da GAN. A metodologia do experimento que será apresentado é a seguinte: são realizadas diversas iterações de teste e para cada teste são escolhidos aleatoriamente 10 dos 70 possíveis locais para estarem presentes no cache. Para cada local presente no cache, são armazenadas 10 imagens. A explicação para esses valores está no artigo. São analisados dois cenários distintos. No primeiro, o cache contém apenas imagens artificiais diurnas geradas pela GAN. No segundo cenário, o cache possui apenas imagens noturnas reais. Todas as imagens recebidas como requisição são imagens diurnas reais pertencentes a um dos possíveis locais armazenados no cache. Foram analisadas duas métricas: a taxa de acerto, que é a porcentagem dos resultados que foram reutilizados, e a precisão, que é a porcentagem dentre os resultados utilizados aqueles que classificam corretamente o local das imagens de teste. No eixo vertical do gráfico, nós temos a taxa de acerto, enquanto que no eixo horizontal nós temos a precisão. Cada ponto no gráfico indica um teste para um valor de limiar diferente. Um sistema ideal ele se encontra no canto superior direito do gráfico, pois ele mantém uma taxa de acerto, ou seja, ele normalmente não recorre ao servidor na nuvem sem sacrificar sua precisão. Ele raramente retorna um resultado errado para o usuário. Pode-se observar que, no geral, os caches onde haviam os testes de cache onde haviam armazenadas imagens artificiais se encontram mais ao canto superior direito do que os testes onde haviam imagens noturnas armazenadas. Isso significa que, para os mesmos valores de precisão, o uso de imagens artificiais apresenta uma melhoria na taxa de acerto em relação ao uso de imagens noturnas. Em um segundo experimento, um cenário de borda e nuvem é emulado através de duas máquinas virtuais. A taxa de transferência e a latência entre essas duas máquinas é controlada de forma a poder-se analisar o experimento para diferentes condições de rede. Esse experimento segue a mesma metodologia do experimento anterior. Porém, o valor do limiar ele é fixo de forma a manter a precisão do cache alta em todo momento. No eixo vertical do gráfico, nós temos a latência média para cada imagem. A latência é o tempo desde a chegada de uma imagem na borda até a obtenção de seu resultado. E no eixo horizontal, nós temos as diferentes condições de rede. São analisados três cenários. No primeiro cenário, o cache na borda é ignorado e as imagens são enviadas diretamente para a nuvem. No segundo cenário, a borda possui um cache com imagens noturnas armazenadas e, no terceiro cenário, o cache possui imagens diurnas artificiais geradas pela GAN. Pode-se observar, primeiramente, que o cache que possuía imagens noturnas armazenadas possui desempenho que se aproxima ao uso exclusivo da nuvem, e o que corrobora com a nossa motivação. E pode-se observar também que, para as diferentes condições de redes testadas, o cache que possuía imagens diurnas artificiais apresenta uma melhora na latência em relação ao cache com imagens noturnas. Essa melhoria ela é menor para as melhores condições de rede. Isso ocorre porque, conforme melhoramos as condições de rede entre a borda e a nuvem, menor é a penalidade do uso do servidor remoto e, portanto, menor é o benefício do uso do cache. A principal conclusão deste trabalho é que o uso de imagens artificiais pode ajudar no desempenho de um sistema de cache de imagens. Em específico, os resultados mostraram que essa proposta ajudou a melhorar a latência de uma aplicação que determina o local de uma imagem. Para trabalhos futuros, pretende-se realizar experimentos parecidos, porém para outros modelos de cache, utilizando outras políticas de cache e outros métodos de comparação de imagens.